Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui, agradecer a todos vocês que vieram, agradecer a confiança dos meus irmãos que comigo fazem o Instituto Borborema, Sávio, Danilo, Matheus. Eu agradeço não pro forma, porque afinal de contas, quando um da casa sobe ao púlpito para palestrar ou dar aula, meio que está falando por todos, então eles me emprestam sua voz para que eu esteja aqui. Então devo proceder também em honra a eles. Agradecer à Escola da Santa Cruz por nos ceder o espaço, que com a graça de Deus, todo mês nos verá por aqui com os nossos eventos, cumprindo a vocação cultural do Instituto Borborema. Eu quero aproveitar também para dizer que estou muito feliz em estar aqui por várias razões, mas gostaria de destacar duas. A primeira delas é que ainda tenho bem vivo na memória quando nós começamos com essas palestras. Lembro ainda da primeira palestra que dei, que foi para o canal do YouTube do Instituto, que foi num evento com o J. Borgognoni, não me lembro o ano, acho que foi 2016, ou início de 2017, não, início de 2017 eu casei, então foi em 2016. Eu lembro que ele ficou no meu apartamento, eu ainda morava sozinho, ele teve que dormir num colchão no chão lá do meu imóvel. Então, veja, são 10 anos este ano de Instituto Borborema. E de lá para cá muita coisa aconteceu. E quem poderia dizer que hoje o Instituto teria o alcance e prestígio que tem e que teria tantos bons frutos, como por exemplo aqui a Escola da Santa Cruz. Então, esse é o meu primeiro motivo de alegria. O segundo é que desde a pandemia tivemos uma série de contratempos, alheios à nossa vontade, naturalmente, que nos impediram de voltar por algum tempo com este formato, que funciona desde a gênese do Instituto, de um evento, uma palestra, um professor de fora, um da casa e o distinto público. Então, a todos aqui também que desde o nosso início nos acompanham, nos apoiam e nos respeitam, o meu muito obrigado. Se Deus quiser, nesse ano, teremos uma série de coisas no nosso canal, falando sobre os 10 anos do Instituto Borborema, não simplesmente contando a história do Instituto, mas eu não sei se vocês sabem bem, de 10 anos para cá, quantos grupos, quantas iniciativas apareceram, quantas morreram, e nós, com a graça de Deus, ainda estamos de pé. Então, que Deus continue nos ajudando e que Deus continue sempre nos abençoando com a presença de pessoas que, afinal de contas, mesmo no país como o Brasil, ainda se importam com cultura e educação. Bom, o meu tema é uma pergunta. Qual o maior inimigo da família católica? Por que essa pergunta? Bem,
Eu comecei a estudar e prestar atenção nas coisas, é uma forma genérica de dizer, porém acho que o referente é relativamente claro. Comecei a prestar atenção nas coisas. Todos nós aqui temos a experiência de um dia não prestar atenção nas coisas e do nada começar a prestar atenção nas coisas. E aí nossa mentalidade muda, nossa configuração de vida muda, nossos anseios mudam. E uma das coisas que mais dói é a gente chorar, muitas vezes, o tempo perdido, o tempo de ignorância. Porque, afinal de contas, quando a gente começa a prestar atenção nas coisas, começamos a prestar atenção em nós mesmos. E decidimos, daí por diante, contar uma nova história, mudar o nosso destino, mas não só o nosso destino, também dos nossos filhos, da nossa família como um todo. E essa palavra, família, ela aparece em nosso meio. E quando digo em nosso meio, eu sempre tenho de fazer isso, né? Quando digo em nosso meio, eu me refiro, de modo geral, ao que eu chamo de meio reacionário. Aí eu coloco um monte de gente, eu coloco os católicos, eu coloco os protestantes, eu coloco o pessoal de direita, eu coloco o pessoal libertário, todas essas pessoas que, no dizer do Nelson Rodrigues, reagem contra tudo aquilo que não presta segundo a sua opinião. E então esse nosso meio, ele se une primeiro como uma reação. E depois, uma série de depurações vem, porque afinal de contas é como eu tenho insistido já há algum tempo. Simplesmente reagir com ódio, e um ódio justo, as coisas que devem ser odiadas, a mentira, o feio, a dissimulação, a imoralidade. Essas coisas merecem o nosso ódio. Não há nada de moral em odiar aquilo que é imoral. Mas o ódio por si só, ou mesmo o medo, porque afinal de contas, aqueles que defendem e hasteiam bandeiras de toda sorte de moralidade detêm poder. E nós nos acuamos diante desse poder. Então, quantos não são os pais que, por exemplo, querem colocar o filho numa certa escola, porque afinal de contas, naquela escola não tem comunismo, não tem ideologia de gênero, não tem etc, etc, etc. Mas nem o ódio nem o temor são forças construtivas. Só há uma força construtiva, a força do amor. E se num primeiro momento esse meio todo reacionário se unificava por um idem noli, aquilo que nós igualmente rejeitamos, agora vem a pergunta, que se não surge para um grupo ideologicamente posicionado, ao menos surgirá para uma série de indivíduos, porque afinal de contas o tempo passa e o tempo faz perguntas. Idem velha. Quais são as mesmas coisas que queremos? E o que afinal de contas queremos construir? No nosso meio hoje, cuja linguagem, paradigmas imaginativos foram deixados pelo saudoso professor Olavo de Carvalho, algumas pessoas não querem mais construir aquilo que o Olavo de Carvalho sugeria, para dizer o mínimo. Construir uma centralidade de consciência, construir, se não no ambiente em si mesmo, uma cultura alta e elevada, e para aqueles vocacionados que isso se materializasse em obras, livros, iniciativas. Quantos não foram os que no meio do caminho, seduzidos por alguma coisa, quiserem então construir uma imagem pública, uma conta no Instagram e uma conta bancária, no fim das contas? Quantos não foram aqueles que, em vez de enxergarem uma grande oportunidade de evangelização e de exercício pedagógico com pessoas tão ignorantes quanto os brasileiros, viram nicho de mercado, oportunidade de business? Uma das coisas que mais me orgulha de fazer parte do Instituto em 10 anos é que nós nunca nos rendemos a isso. E mesmo se nós um dia fecharmos sem um só centavo, porque nem sempre a gente está bem, é o preço que se paga por tomar a opção que tomamos, mas ainda assim para mim é um preço muito pequeno, porque a minha consciência, e tenho certeza que pelos meus irmãos também posso dizer, nossa consciência vale muito mais do que isso. É melhor se manter com a consciência suja
ou fechar as portas com a consciência limpa? Eu prefiro o segundo. Então, pessoal, enfim, adentramos no nosso tema. Qual o maior inimigo da família católica? Eu não sou muito de usar slide. No começo das apresentações eu costumava utilizar, porque afinal de contas era uma muleta para o meu nervosismo. Hoje, como já tenho alguma intimidade do púlpito, do público, não é mais por isso que eu utilizo, mas pensando em vocês e para fornecer uma palestra um pouco mais interativa e também para ajudar o pessoal da internet, resolvi fazer esse slide. Eu não sou conhecido por ser um grande artista de slides, então ele está preto e branco, sem muita formatação. Peço-lhes o desconto por isso, tá? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar minhas exposições definindo os termos. Então, como eu sei qual é o maior inimigo de alguma coisa? Eu sei qual é o maior inimigo de alguma coisa quando eu entendo a finalidade daquela coisa e olho, por outro lado, aquilo que vai mais de encontro à finalidade dessa coisa. Bom, se amigo é aquele, no dizer de Santo Tomás, que quer as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas, idem vele, idem nole, o inimigo é aquele que odeia o que você ama e ama o que você odeia, que quer destruir aquilo que você quer construir e que quer construir aquilo que você não gostaria que existisse. Então, para entendermos qual é o maior inimigo da família católica, precisamos, em primeiro lugar, entender o que é a família católica. E eu peço desculpa a vocês que estão aqui presentes, o pessoal da internet não vai ter esse problema porque o slide vai ser inserido na tela, mas aqui vamos fazer um esforço para enxergar direitinho, tá bom? Então, creio que todos nós aceitamos que a nossa grande referência de família católica nada mais é do que a própria Sagrada Família. Então aqui está São José, a Virgem Santíssima e o Menino Jesus segurando um crucifixo. Pelos instrumentos, não dá para ver direito aqui, mas pelos instrumentos de trabalho e as coisas do ambiente, notamos que eles estão na carpintaria. E São José e a Virgem Santíssima olham um tanto quanto pasmos para aquilo que o Menino Jesus constrói e lhes apresenta, a sua Santa Cruz. Signo que batiza a nossa querida escola. Então, desde cedo, Nosso Senhor mostra a São José e a Virgem Maria para que ele veio. E não só aí. Veja, um menino nasce numa manjedoura. A manjedoura é feita de madeira. Ele está lá na manjedoura, que é um lugar que serve de alimento, para dar o alimento dos animais. E ele, Nosso Senhor, presente na hóstia consagrada, no santo sacrifício da missa, ele é novamente imolado, naturalmente de modo incruento, mas ali, no madeiro, ele também se apresenta como alimento para a humanidade. Então, a cruz sempre está com Nosso Senhor. Ela é a vocação do Senhor, a cruz. A cruz é o chamado do Senhor e o Senhor é o chamado da cruz. Então, aqui o menino Jesus, em tudo obediente a São José e a Virgem Maria, deve então ser este o propósito, a vocação de Jesus, o propósito mesmo dessa família. Então nós vemos, por exemplo, no Evangelho, tem essa cena que eu gosto muito, esse quadro é muito bonito, pena que não dá para ver bem, é Nosso Senhor no meio dos mestres da lei. É interessante porque toda a luz do quadro não vem da perspectiva, vem do centro, que é o Senhor. Ele é mais iluminado e você vê pelas linhas de sombra que toda a luz vem dele, o que é muito comum em representações do Cristo. Então, é depois que quando Cristo tem 12 anos e que eles vão ao templo, fazem os ritos, a Santíssima Virgem Maria e São José perguntam-se onde está o menino, e aí vão atrás dele e o encontram ensinando aos mestres da lei. E aí a Virgem Maria pergunta, como é que fizeste isso conosco? E ele diz assim, não sabes que vim para cuidar das coisas de meu Pai? Então essa é a finalidade. E a principal coisa que o Pai quis para nós está aqui. E aí então depois, essa família retorna, e aí vem toda a vida secreta de Jesus, e o Evangelho vai nos dizer o seguinte, o menino ia crescendo e se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele.
Então veja, se essa família, se nessa parte aí teve muita confusão, né? Jesus ia nascer, não tinha lugar na hospedaria, então ele teve que nascer numa gruta. Depois, decreto de Herodes e a morte dos santos inocentes, e a fuga para o Egito, e uma série de problemas. E essa família tem mais um problema lá no templo, que eles perdem o menino. Mas ele se encontra e quando tudo vai bem, eu consigo entender que, pelo menos do ponto de vista narrativo, parece que no Evangelho isso aqui fecha um arco para depois já seguir para a vida pública de Jesus. Então a família ia bem, apesar dos pesares, tudo dava certo. E o sinal que tudo dava certo era: o menino ia crescendo, se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Eu fui consultar no Evangelho antes de colocar esse trecho aqui. Eu não sei se está em outro evangelho, diferente do que consultei, mas tinha na minha cabeça que ia crescendo em estatura, sabedoria e graça. Era o versículo que estava na minha cabeça. De todo modo, isso designa aquilo a que se destina a família. Veja, a família serve, sobretudo, para quê? Para educar os filhos, para que eles cresçam na graça. E crescer na graça é crescer na caridade. É uma pedagogia familiar voltada para a oração e a vida no Espírito. E claro, nós não somos só espirituais. Há também uma vida de sabedoria natural, ou seja, há uma vida de inteligência natural, uma vida psicológica em nós, que tal como a vida sobrenatural precisa do seu nutriente, a vida psicológica e intelectual precisa do seu nutriente. E naturalmente, essa vida da sabedoria se ordena à vida na graça. Mas nós não somos só alma, nós também temos um corpo, somos um composto. E esse corpo tem as suas funções vegetativas, ou seja, os seus princípios nutritivos próprios, e uma vida sensitiva. Nós vemos as coisas, ouvimos, degustamos. Então, nós temos notícia das coisas que nos acontecem no mundo por causa dos nossos sentidos. Isso vai imprimindo uma série de registros, digamos assim, para ser mais didático em nós, que vão se armazenando na nossa memória, e a partir disso, do que está na nossa memória, nós vamos julgando as coisas do mundo. Daí porque é importante na educação os pais também tomarem cuidado com aqueles estímulos sensoriais que dão para os seus filhos. Então, cuidado com os filmes. Não é só porque a temática do filme é comunista, porque tem ideologia de... Não é só isso. A cor, se é hiperestimulante, a música, se não é desordenada, tudo isso importa, porque tudo isso deixa registros na nossa imaginação, ou memória, ou fantasia. E esses registros são importantes porque, repito, a partir deles é que nós vamos exercer os atos da inteligência e a partir deles também, em alguma medida, nós vamos exercer os nossos atos de fé. Então, para que o menino cresça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrigar, vestir, alimentar, correto? Isso é o que ele precisa para crescer. E tudo isso se ordena a quê? A educar. Educar para a sabedoria e para a graça. Caso alguém ainda tenha dúvidas sobre isso, tem um curso completo na nossa playlist do YouTube gratuito, que acho que é o Dever de Estudar. Não lembro se é esse o título, mas tem a playlist aí. É o Dever de Estudar, com o professor Matheus Mota, 5 aulas. Esse curso foi gravado há 1 ano. E junto a este curso nós preparamos um documento, do qual lerei algum trecho aqui hoje, sob a forma de perguntas e respostas, semelhante ao Catecismo de São Pio X, para dirimir quaisquer questionamentos que alguém possa vir a ter da nossa perspectiva de integralidade da pessoa humana, que está condensada aqui, que é um pressuposto da nossa pedagogia e, consequentemente, também da pedagogia da Escola da Santa Cruz. Então, o menino ia crescendo, se fortificava, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Isso aqui é o que a gente quer para os nossos filhos. Então, a nossa família se ordena isso aqui. Alguém discorda? A gente gostaria de dizer assim, nossa vida. Então, meu menino vai crescendo e se fortificando, vai ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus repousa nele. Todos nós gostaríamos de dizer isso sobre os nossos filhos, não é verdade?
Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade. Isso é uma família católica, é uma família que ordena toda a sua vida para isso, para que todos cresçam na graça. O maior inimigo da família católica, então, será aquele que odeia esse menino e odeia a vocação desse menino. Porque impedindo com que esse menino exerça a sua vocação, ninguém mais vai poder crescer e se fortificar, tendo como finalidade a sabedoria e a graça. Então, aquilo que faz a família ficar acuada. Isso é um dos quadros desse evento aqui, que é um dos eventos mais terríveis, não dá para ver bem aqui vocês presenciais, mas na internet ver, é o massacre dos Santos Inocentes. O rei Herodes, todo perturbado, e com ele toda Jerusalém, ordena então que se mate os primogênitos. Então imagine o desespero dessas pessoas. Eu sei bem e penso bastante nessa passagem do Evangelho, porque meu filho mais novo foi batizado no dia dos Santos Inocentes, 28 de dezembro. E fiquei pensando como deve ter sido de fato um grande terror. E quanto ódio não deve haver à família e tudo que é moral, e tudo que é correto, e tudo que é mais humano. Então fiquemos, já que tivemos a imagem da Sagrada Família como o modelo, pensemos aqui como antimodelo, ou seja, tudo aquilo que quer matar em nós então a possibilidade do desenvolvimento na graça e nos aprisionar na lógica do mundo e do poder total, é inimigo da família. É nesse sentido que nós falamos, e alguém aqui já pode arriscar, então professor, o grande inimigo da família é a cultura da morte. O grande inimigo da família é o comunismo. O grande inimigo da família é o globalismo. Tudo bem? Mas veja que esse inimigo ele é muito abstrato, embora essas coisas existam concretamente, mas existem no coração e na disposição dos seus agentes. Então, trazendo para termos mais concretos, o que acontece é o seguinte: há pessoas que têm uma disposição de fato viver o ideal da família católica. E há pessoas que não têm essa disposição no seu coração. Caso você não entenda o que eu quero dizer com disposição, vamos pensar no seguinte sentido: é como se o coração do homem fosse um grande terreno à espera de um cultivo. Certos corações são um terreno bom para o ideal da família católica. Certos corações não são terrenos bons a esse ideal. E aí terminam sendo terreno ideal para os ideais do inimigo do bom ideal. Então, são duas disposições. E aqui, acho que foi Santo Ambrósio que fez esse comentário. Eu peguei de alguma edição da Cidade de Deus e a Cidade dos Homens de Santo Agostinho. Vamos dar uma lida. Dois amores fundaram duas cidades. A cidade terrena, pelo amor de si próprio, levada até o desprezo de Deus. A cidade celeste, pelo amor de Deus, levada até o desprezo de si próprio. Nós dividimos o gênero humano em duas categorias. Uma composta por aqueles que vivem segundo o homem, outra formada pelos que vivem segundo Deus. Então, o que nós observamos aqui? Duas formas de vida, dois amores, dois lugares aos quais se volta o coração humano. Um para Deus, pelo desprezo de si, outro para o homem, pelo desprezo de Deus. A Sagrada Família e Herodes, Jesus e o mundo. Então vamos demarcar aqui para entendermos bem essas duas vidas, segundo o homem e outra segundo Deus. Eu acho importante colocar isso aqui porque quando eu chegar lá e dizer, afinal de contas, qual é o inimigo de modo mais concreto, na minha opinião, eu preciso que as pessoas não pensem que é simplesmente por um fetiche
porque afinal de contas faço parte do Instituto Borborema e a gente tem uma opinião, mas eu acredito que a minha análise ela tem um critério objetivo, claro que sempre tem um subjetivo, porque afinal de contas eu não tenho como separar-me a mim mesmo da minha perspectiva, eu sou a minha perspectiva. E obviamente ela é falha, não pode abarcar tudo, mas há coisas objetivas, acho que ninguém duvida dessa percepção agostiniana aqui comentadas aqui por Santo Ambrósio. 2 amores fundaram 2 cidades, a cidade terrena pelo amor de si próprio, a cidade celeste por amor de Deus. Há quem queira viver para a cidade celeste, há quem queira viver para a cidade terrena. São 2 vidas, 2 amores, 2 vidas. E isso também encontra fundamento no Evangelho. Lá em São Lucas 17:33, todo que procurar salvar sua vida irá perdê-la, mas todo que a perder irá encontrá-la. São 2 vidas. Em um certo contexto que Nosso Senhor diz isso, depois eu vou chegar lá, nós entendemos que há 2 vidas, uma que deve ser abandonada pela outra. E infelizmente por isso aqui nós sabemos que alguns não a abandonarão e infelizmente perderão a vida mesmo. Aqui no latim original o verbo é salva mesmo, e em vez de vida está anima, então a alma. É interessante esse detalhe. Então veja, é muito bonita essa poesia da Sagrada Família. Todo mundo aqui quer ser que nem a Sagrada Família, sim ou não? Sim, muito bem. Mas a nossa família, depois que Jesus ascendeu, a nossa família é a Santa Igreja Católica. E os representantes de Cristo na Terra, Papa, os demais bispos, os padres, há muito tempo falam sobre isso. E a Igreja, como mãe, nos ensina o que nós devemos fazer para sermos como a Sagrada Família. E é nesse ensinamento específico que nós precisamos fazer o nosso exame de consciência se nós estamos sendo família católica, família para a cidade de Deus, ou a família mundana para a cidade dos homens. Então, vou fazer uma coisa que detesto em palestras. E peço aos senhores paciência e atenção. Eu vou ler. Eu gosto de falar as coisas da minha cabeça sem esses suportes. Mas a didática e a necessidade de vocês entenderem bem tem que ser maior do que a minha vaidade. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Esse é o trecho de coisas que estão no documento que disponibilizamos lá no curso Dever de Estudar. Então, quais são os deveres dos pais de família acerca da educação dos filhos? Isso é uma pergunta que está lá no documento. R aqui de resposta. Então, vamos lá. No Código de Direito Canônico de 1983, lemos o seguinte, Cânon 793, parágrafo 1º. Os pais, os que fazem suas vezes, têm a obrigação e o direito de educar sua prole. Os pais católicos têm também dever e o direito de escolher os meios e instituições com que possam, de acordo com as circunstâncias locais, prover de modo mais adequado a educação católica dos filhos. Compete também aos pais o direito de usufruir a ajuda que deve ser prestada pela sociedade civil e de que necessitam para proporcionar aos filhos uma educação católica. Cânon 795. Sendo que a verdadeira educação deve promover a formação integral da pessoa humana em vista de seu fim último. Qual é o fim último? Que nós possamos dizer que a graça de Deus repousa naquela criatura. Todo meio que contraria o fim último é católico? Vamos, gente. Não estou falando com as paredes aqui, nem com sapos, por favor. É católico? Não. Muito bem. E, ao mesmo tempo, do bem comum da sociedade, as crianças e jovens sejam educados de tal modo que possam desenvolver harmonicamente seus dotes físicos, morais e intelectuais, adquirir senso de responsabilidade mais perfeito e correto uso da liberdade e sejam formados para uma participação ativa na vida social. O finalzinho não dá para ver aqui, mas vocês estão me ouvindo bem. Então, isso se harmoniza muito bem com aquela passagem de Nosso Senhor, de quando ele volta para Nazaré com seus pais. Concordam? Muito bem. Aqui fala-se claramente de dotes físicos, morais e intelectuais. A igreja
não despreza esse desenvolvimento voltado para a saúde do corpo e a sabedoria, ou seja, a saúde do intelecto, no fim das contas. Não despreza. Vamos seguir aqui. Aqui, um pedaço de uma mensagem de rádio, acho que Pio XII, fez em 1936, salvo engano, não me lembro agora, ou foi 40 alguma coisa, eu não consigo lembrar, desculpem. Olha como isso aqui é interessante. Por que motivo tantos esforços dos professores, tantas horas e tantos anos de constante dedicação, às vezes rendem tão escassos frutos, senão porque a família, com sua deficiência educativa, seus erros pedagógicos e seus maus exemplos, destrói dia a dia o que o professor se esforça penosamente para construir? Então ele nada tem a dizer à família? Não terá ele nada que fazer para iluminá-la, ajudá-la, torná-la consciente da complexidade e da amplitude da sua missão, inculcar-lhe noções pedagógicas corretas, corrigir seus erros e estimular seu zelo? É inadmissível que tantas famílias creiam ter satisfeito seus deveres para com os filhos quando os enviam à escola, sem terem o cuidado de colaborar intimamente com os professores, sobre os quais julgam erroneamente que podem descarregar-se de toda uma parte de suas obrigações. Isto é verdade sobretudo para as classes elementares, mas também para as classes médias, porque nesta fase os adolescentes que crescem começam a emancipar-se da sujeição aos pais e frequentemente acontecem de oporem o professor ao pai, a escola à casa. Então, para que uma educação católica aconteça, o Santo Padre, o Papa Pio XII, está nos dizendo que os pais têm de colaborar com a escola, laborar em conjunto. Muitos pais encontram-se então como que sem autoridade frente à índole bizarra dos filhos, e alguns erros que se cometem naqueles anos podem ser desastrosos para o equilíbrio do adolescente. Este é só um dentre muitos outros pontos que mostram que a colaboração dos pais e dos professores deve ser constante e profunda. Por isso, um dos vossos congressos estudou, então não foi em 36, que está em a data 51 aí, estudou a escola como comunidade educativa. E nós encorajamos de bom grado tudo quanto possa facilitar e tornar mais estreita a colaboração da escola e da família. Pois esta última escolhe o professor a fim de que prepare o adolescente para viver, na cidade e na igreja, a sua vida de adulto. A colaboração é natural e necessária, mas para ser fecunda, supõe conhecimento mútuo, encontros constantes, unidade de pontos de vista, sucessivas retificações. Somente assim os professores poderão tornar efetivo o seu ideal. Bom, aqui tem uma coisa importantíssima da gente falar, que é a seguinte. De onde vem a palavra matrimônio? Se a família se ordena a tudo isso que a gente falou, e ela vem a partir do matrimônio, é porque o matrimônio se ordena a isso. A etimologia de matrimônio é mater munus. Então, o centro do matrimônio é aquele munus, ou seja, aquele papel da mulher. E esse munus a gente também consegue ver pela Escritura. A mulher é a videira do lar. É a videira fecunda, então é de onde brota a alegria e onde brota o fruto próprio do amor conjugal. É de onde brota essa participação que o homem pode ter na criação divina. É dando um corpo a uma criança na qual Deus infunde a alma. Então, como isso brota da mulher, o centro do matrimônio é esse munus da mãe, que em última instância será a educação constante. Uma das penas impostas a nós depois do pecado original de nossos pais foi que a mulher gemeria as dores do parto. Veja, temos mães aqui e as mulheres devem saber que até que o filho se desprenda dela e tenha uma certa maturidade, mesmo após isso são sucessivos partos.
São sucessivas dores de separação. E isso deve ser feito mediante a educação, do jeito que nos ensina a Santa Igreja. É o modo de fazer isso corretamente e, portanto, de aliviar um pouco dessas dores. Então, o que acontece muitas vezes? Vamos dar um exemplo aqui. A escola da Santa Cruz tenta cumprir exatamente o que o Santo Padre está nos colocando. A escola que pede que os pais também estudem, como a escola segue a pedagogia do Instituto Borborema. Seus professores são formados pelos professores do Instituto Borborema. Pede-se então que os pais tenham a mesma vivência pedagógica, de modo que os pais possam realmente colaborar ativamente para o processo educacional de seus filhos, porque não adianta nada o professor... O Papa está dizendo, não é o chato não, tá? É o Papa. Se a criança tem um exemplo no colégio e outro em casa, alguém está atrapalhando o trabalho de alguém, ou seja, um labora para uma finalidade, outro labora para outra, então não tem colaboração. Então veja só, como geralmente se faz por aí? É da seguinte maneira: você coloca o seu filho lá, você paga todo mês, porque você paga, você se vê quite de cumprir a obrigação de educar o seu filho, porque você terceirizou o dever de educar. Você fica só com abrigar, proteger e alimentar. Educar para outra pessoa. Só que aí o que acontece? A família ela se desconfigura, porque você abriga, protege, alimenta e de vez em quando leva para passear, de vez em quando leva para um médico, um pet, um cachorro, um gato, porquinho da Índia, sei lá o que você tem e ama na sua casa. Mas o filho você educa. E muitas pessoas de fato tentam desresponsabilizarem-se desse dever de educar e ficar só com outra parte e ainda se dizer, dou tudo para o meu filho. Quem dá tudo, mas não dá o essencial, na prática não dá nada. Alguém discorda? Quem dá tudo, mas não dá o essencial, na prática não dá nada. Para qualquer coisa na vida, nós pensamos assim. Então, fica aquela coisa ali. O professor pega, ele também não foi formado, ele também não sabe disso aqui, ele fez um curso, ele aprende a aplicar um livro que o governo diz para ele que é o melhor, vai lá, empurra aquilo no teu filho, cobra aquilo num papel com perguntas, espera-se que o moleque tenha 7, ou seja, espera-se que o moleque seja mediano. Então, quando o moleque é mediano, o professor acha que bem o educou e o pai acha que ele está bem educado. Mas se é bem, deveria ser bom. E o que é bom não pode ser mediano. Então tem um problema aí. As pessoas estão usando nomes que não correspondem à realidade, ou seja, está todo mundo mentindo. E se a família tem de ser, e se a escola tem de ser uma comunidade, deve haver algo em comum. I den velhe, i den nole. O pai que entra no colégio e diz assim, por favor, você pode me ajudar naquilo que há de mais importante no meu matrimônio e na minha família, que é educar o meu filho? Se aquela pessoa diz, se o colégio diz sim, olha o tamanho da responsabilidade que esses professores estão assumindo. Então, às vezes, muitas pessoas ficam dizendo, a escola da Santa Cruz é muito exigente, né? Tem até um blogueiro famoso que, querendo fazer uma crítica a nós, mas por algum motivo, não sei qual, não diz o nome, alguém perguntou a ele, você teria alguma recomendação de escola para qual colocar os filhos? Ele dizendo, eu só não colocaria em escolas que impõem regimes monásticos de estudo e oração. Querendo se referir, né, a quem ninguém é bobo, sabemos que a escola da Santa Cruz, às vezes, não há uma crítica racional, não tem nada, é um deboche. Esse outro sintoma horroroso do meio reacionário que falei. Se o Olavo visse esse tipo de coisa, as pessoas com medo de citar nomes e de entrar na discussão racional, e todo mundo com medo de perder posição de mercado, status, e sem querer fazer uma boa discussão, veja, se essa pessoa pudesse dizer em público, a escola tal faz isso, 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 e é errado por causa disso, isso, ele não ia tomar um processo.
Ele ia tomar uma resposta. Muito simples. Então veja, só que o que acontece? Se chega alguém aqui na escola, eu não faço parte do quadro de funcionários da escola, mas eu entendo por que a escola da Santa Cruz tem a postura que tem. Eles querem cumprir o que o Papa está dizendo. É por obediência ao Papa. Aqui é uma comunidade católica, você está pedindo para eu assumir com você a coisa mais importante que você tem que fazer na sua vida. Então tudo bem. Aí tem um problema com o aluno. O pai, por exemplo, quer esconder que a criança tem celular. Só que a criança não esconde nada por muito tempo. O professor sabe. O professor chama o pai ou a coordenação de estar acontecendo isso. A reação do pai é uma polidez fingida, mas depois fica pensando, ficam se intrometendo, querendo Peraí, olha só. A partir do momento que você pediu para entrar nessa comunidade católica e você colocou sua família aqui, foi você que se intrometeu. Não fui eu que entrei na sua casa. Não fui eu que bati dizendo, eu posso educar seu filho com você? Foi você que veio aqui. Então, o que você quer no fim das contas sociais assim? Você quer pagar e você quer o meu silêncio. Você não quer a minha colaboração. Então, assim, a gente sabe que a maior parte dos pais vai querer agir assim. Eu quero pagar e quero que você fique calado e não dê opinião sobre o que eu faço em casa. Então você está dizendo assim, professor, se eu fizer qualquer coisa que atrapalhe o seu trabalho, eu não quero que você me diga. Eu quero que você finja que eu não faço e continue o seu trabalho. Estou errado ou estou certo? Na prática é isso ou não é? Vocês sabem que é isso. Se a gente levar essas coisas a sério, a gente vê que na prática é assim. Só que tem um detalhe. Eu sei o que é o quarto mandamento. E eu sei que a partir do momento que eu assumo o munus materno, não por acaso quando você coloca uma criança muito pequena e ela não vai aprender nada, e a professora vai simplesmente agir como uma mãe dela, enquanto a mãe dela trabalha, qual o nome desse nível escolar? Maternal. Então se a pessoa vem aqui e pede isso, e nós, os professores, o quadro de funcionários aqui do colégio, sabe que os pais vão fazer isso e sabe que é uma responsabilidade que vai pesar para eles diante de Deus na hora do quarto mandamento, então é o seguinte, meu amigo, você quer que eu te ajude? Eu te ajudo, mas você tem que se ajudar, você tem que estudar também, você tem que entender o que a gente está fazendo, senão você daqui a pouco vai vir com um monte de preconceitos, vai dar ouvidos a blogueiro, não vai entender nada e vai vir aqui perturbar. Só que tem um detalhe, tem um monte de gente aqui fazendo a coisa, fazendo a sério e está dando certo, a gente vê os frutos. Temos pais do colégio aqui. Estou falando isso na frente, o pessoal da internet não está aqui. Estou falando isso na frente de um monte de pais que têm seus filhos aqui nesse colégio. Então, essa abertura e essa sinceridade é essencial, porque não tem comunidade católica assim. Comunidade católica na base do fingimento, da sociabilidade, do affair, isso não é comunidade católica. Pode ter esse nome, mas é outra coisa. Então, o que acontece? Se o pai bateu aqui, ele que colocou a casa dele aqui dentro. Nós estamos colaborando. Não é nada demais eu pedir a ele que ele cresça intelectualmente para poder acompanhar o que o filho dele vai receber no colégio, para ele poder colaborar. Parece absurdo exigir isso? Eu não acho absurdo. Eu acho que é perfeitamente justo. É o quarto mandamento. A gente vai responder diante de Deus. É o primeiro mandamento que diz respeito ao próximo, é a nossa família. Agora fica aí, guardem isso para a gente ver depois. O que gera essa disposição no coração do pai para ele achar que é assim que funciona? Aquele pai que quer pagar, receber o 7 do filho e poder dizer para si mesmo, eduquei. Faz o seguinte, pensa a seguinte coisa, leva os boletos do colégio e todos os 7 do seu filho a vida inteira e mostra para Jesus e diz, está aqui a prova que eu eduquei. Você realmente acha que isso vai ser suficiente? Pode ser suficiente para você, pode ser suficiente para a vovó,
pode ser suficiente para o professor, pode ser suficiente para o diretor, tudo bem. Não precisa ser suficiente para mim, não tem nada a ver com isso. Tá? Graças a Deus não tem nada a ver com isso, senão eu ia ter responsabilidade. Mas, diante de Deus, assim, não é uma mera provocação retórica, de verdade. Pensa nisso, vou levar todos os 7 do meu filho. Pior ainda vai ser, se o seu caso vai ser mais grave se você pensar o seguinte: professor, mas meu filho só tira 10, eu vou levar só 10. Então Deus vai se alegrar com 10 do meu filho. Olha, e deve ter gente aqui que tirava muito 10 em colégio, eu não lembro de nada não. Mas vamos seguir mais, que agora a nossa exposição ela começa a sair dessa exposição um pouco mais teorética e vem para coisas bem práticas para a gente fazer o nosso exame de consciência e ver se nós estamos agindo com retidão, ou seja, em direção à finalidade correta ou não. Então, vamos passar aqui. Aqui são trechos que eu separei do pequeno tratado de pedagogia do padre Jean Violet. Vamos ler porque são bem interessantes e vale a pena. Repito, eu acho chato isso, a exposição para o professor ficar lendo, mas vamos se esforçar um pouquinho, tá? Então vamos lá. A educação supõe, por conseguinte, uma colaboração constante entre as energias espontâneas da criança e a influência do educador. O homem perfeito não se forma sozinho. Precisa ser ajudado por aqueles que são os depositários das experiências morais da humanidade e receberam a missão de transmiti-las à alma infantil. Quantos pais conhecem experiências morais da humanidade além daquelas que teve na sua própria vida? Acho que muito poucos, né? Esse encargo compete aos educadores em geral e, de modo particular, aos pais, na qualidade de autores responsáveis pela vida do filho. O que desvirtua muitas vezes a educação é a ausência de ideal de seus responsáveis. A gente enche o saco aqui falando toda hora. Ideal e circunstância, ideal e circunstância. Ideal. Não é só a gente que enche o saco com isso. Quando você lê outros autores, você vê que não vem da cabeça do Mateus ou da minha ou do Danilo. Não. Vem de gente bem mais inteligente. Assemelham-se a um escultor insensato que, sob pretexto de entender do ofício, projetasse ao acaso golpes de cinzel num bloco de... Ah, porque eu cortei uma parte aqui, ó. Ele vai comparar os pais sem ideal a esse escultor que não sabe o que vai fazer diante do bloco de mármore. Então, esses pais assemelham-se a um escultor insensato que, sob pretexto de entender do ofício, projetasse ao acaso golpes de cinzel num bloco de mármore, sem ter se dado ao trabalho de representar-se previamente a imagem ideal da obra. Começar o trabalho sem saber onde quer chegar. Deus confia aos pais o Filho, bloco informe de matéria humana, herdeiro de todos os germes bons ou maus que se acumularam na raça no decorrer dos séculos, e eles pretendem formar sua alma e sua consciência sem haverem refletido de antemão sobre o ideal moral que orientará seus esforços. Distribuem a esmo golpes de martelo ou de cinzel, alegrias e tristezas, ternuras ou severidades, sem cogitarem das consequências. Lastimar-se-ão mais tarde que o adulto saído de suas mãos inábeis seja um composto informe de paixões indisciplinadas, embora recaia sobre eles próprios toda a responsabilidade do fracasso. Nesse sentido, as falsas concepções de vida dos pais, os ideais que conseguem vislumbrar, são definitivos para a educação dos filhos. E aí vamos ao trecho. Os pais que alimentam para seus filhos sonhos de ambição terrestre não exercerão sobre estes uma influência semelhante à dos que têm como primeiro cuidado incutir-lhes o culto do dever. Os que têm em mira o dinheiro e as riquezas temporais não empregarão os mesmos métodos educacionais do que aqueles que só consideram os valores de ordem espiritual. Os que dão às crenças religiosas um valor superior a todos os outros orientarão o espírito da criança num sentido contrário aos do que as julgam inúteis, quando não perigosas. O Estado, que não tem outra preocupação além de fazer do cidadão escravo de suas ambições, não conceberá a educação sobre o mesmo prisma que a Igreja, preocupada, acima de tudo, em torná-lo um ser livre, servo de Deus e do próximo.
É preciso, pois, de início, definir em suas linhas gerais o ideal a que deverão tender os esforços dos responsáveis empenhados em prepararem o educando para realizar, de uma forma tão perfeita quanto possível, sua vocação de homem e de cristão. Uma vez, aqui ó, importante isso para os pais, importantíssimo para os pais. Uma vez que o homem não foi criado unicamente em vista de um destino terrestre, mas é chamado a participar um dia da própria vida de Deus, o educador deve procurar, primeiramente, criar em seu coração um ideal religioso e moral tão elevado quanto possível e, por conseguinte, habituá-lo a viver sob o olhar divino. Bom, vocês pais devem ver então por que a nossa escola insiste tanto na oração comunitária aqui, sobretudo no início das aulas, e em todos os outros momentos, né? A criatura humana só poderá atingir o fim supremo de seu destino esforçando-se aqui na Terra por praticar toda a perfeição ao seu alcance, orientada pelos métodos educacionais. Então, quando a gente fala em buscar a máxima sabedoria e a máxima santidade, como está ali no Evangelho falando sobre o menino Jesus, está aqui o Padre Jean falando toda a perfeição ao seu alcance orientada pelos métodos educacionais. Então a gente vê um método para ter uma perfeição de leitura, método para a gente tentar ter uma perfeição do funcionamento da imaginação, perfeição da locução verbal, perfeição na oração. Aí vem o blogueiro dizer regime monástico. Ou seja, é uma redução simplista, esquemática, passional. E é por isso mesmo que não faz uma crítica aberta e direta. Porque isso é completamente sem substância. É só um espasmo, mais nada. A conquista do ideal que se visa incutir no espírito da criança não deve ser parcial nem fragmentária. A gente insiste nisso o tempo inteiro. Princípio, né, o pressuposto da integralidade da pessoa humana. Todas as suas partes, não apenas só uma. Todas as faculdades convergirão para esse fim e as diferentes atividades infantis são outras tantas etapas que aproximam do alvo, isto é, do homem perfeito. Aqui, só mais 2 slides de leitura, tá, gente? Vamos lá. Sobre o atributo da inteligência dado por Deus aos pais, no contexto do dever de educar e a participação de terceiros no processo educativo. Uma vez que os pais são chamados a colaborar na obra divina, dando à luz um novo ser, recebem os meios de ação e de influência que permitir-lhes orientá-lo e levá-lo não somente à descoberta da verdade, mas a vivê-la de tal modo que essa se lhe torne estritamente pessoal. Graças ao dom da inteligência, tornam-se capazes de guiar o filho no caminho da vida, de afastar-lhe dos espíritos erros e de revelar-lhe os conhecimentos que permitiriam formar sua personalidade moral e intelectual. Não é frescura do Instituto Borborema, não é fetiche bobo, isso aqui diz respeito à nossa obrigação mais grave. Ainda tem essa, assim, quando eu falo para o pai, assim, cara, faz isso aqui para te ajudar a cumprir a obrigação mais grave que tu tem na tua vida. Ah, você está se metendo na minha vida? Ah, você quer me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero? Ah, monástico, mimimi. Pô, quando você dá, assim, a pessoa tem a obrigação mais grave na vida dela, eu digo pra você, cara, eu tenho como te ajudar. A reação da pessoa é, esse cara aqui é arbitrário, quer impor coisas sobre mim. Pô, eu tô tentando te ajudar. Se você não quer, tudo bem. Simples assim. Ao nascer, a criança não possui esclarecimento algum, está imersa nas trevas e ignora os rumos que a devem conduzir ao seu destino. Dotado de experiência e inteligência, cabe ao pai e à mãe orientar-lhes os passos, impedindo-a de extraviar-se. É uma das razões pelas quais a providência divina só torna aptas à procriação e educação as pessoas adultas. Interessante isso, não? Isto é, em condições de formarem a personalidade moral do educando. Porém, o dom da inteligência não supõe que os pais sejam dotados de uma luz infusa. Muitos deles desvirtuam o plano divino pela insuficiência de sua formação moral e intelectual. Sujeitos ao erro e à ignorância, eles têm o dever de formarem-se e instruírem-se a fim de melhor conhecerem o filho e de aplicarem-lhe os melhores métodos educacionais.
Se eles não buscarem para si próprios o ideal, conforme as exigências da verdade e da moral, serão responsáveis pela perda da criança em consequência de terem se perdido eles próprios. Então, quando eu digo isso aqui para uma pessoa, cara, isso aqui é verdade, você quer estudar, e ela diz que eu estou sendo chato, o que eu posso fazer? E aí, por fim, ainda sobre o problema da completa terceirização. Essa intervenção de estranhos na formação da criança não se processa sem apresentar difíceis problemas. A primeira consequência, particularmente perigosa, seria habituar os responsáveis a relegarem a outras pessoas a formação moral dos filhos, perdendo assim o senso das responsabilidades que lhes incumbem. Parece mesmo ser essa a causa da indiferença e da inaptidão de um grande número de pais. Julgam-se quites em relação aos filhos, uma vez que os confiaram a associações ou estabelecimentos escolares, e não se preocupam mais, a não ser com a saúde, o êxito nos estudos e as férias. E no geral é só isso mesmo. O Padre Jean escreveu isso aqui há muitos anos, e veja como ainda hoje isso tem o seu peso de realidade. Então o que acontece, pessoal? Aqui a gente já conseguiu ver, nessas leituras, de modo mais concreto, o que é o ideal? Né? Crescer em estatura, sabedoria e graça. Como a igreja nos ensina a cumprir esse ideal? Não desprezarmos essa integralidade da pessoa humana, formar os dotes físicos, morais, intelectuais, tudo isso voltado para a vida na graça. A colaboração entre professores e família, encontros constantes entre os pais e os professores, uma verdadeira comunidade tem encontros constantes. Não colocar os valores do dinheiro e da riqueza material, o preparo para o mundo profissional como sendo a principal coisa. Essa não é, e não é isso que ensina a igreja. E vamos ter cuidado a partir de agora nessa palestra com uma coisa. Existe um erro de interpretação, ou para usar a linguagem psicoterapêutica, um erro de cognição, que quando eu entro nesse assunto sempre acontece com quem está assistindo. Então eu peço que você freie um pouco as suas emoções, que é o pensamento dicotômico, ou pensamento absolutista, ou pensamento de tudo ou nada. Depende de qual livro de terapia cognitivo-comportamental você pegar, vai aparecer um nome desses. Que é basicamente o seguinte, é isso aí, ou tudo ou nada. Eu digo assim para o cara, olha, fulano, você não pode educar o seu filho para ele achar que a vida é só trabalho. O que o fulano pensa? Então meu filho tem que ser pobre? Fulano, você tem que ter cuidado, porque em certa fase do desenvolvimento infantil e neuronal, a tela é um problema. Seu filho não é recomendado que seu filho fique na frente de telas, que ele tenha um celular. Ah, então agora ele vai viver fechado numa bolha e não vai conhecer as coisas do mundo. Gente, isso é um modo infantil de reagir às coisas. Isso aí, olha só, para vocês terem ideia. Parece muito distante ou anormal isso que eu reproduzi agora para vocês, ou parece familiar? Parece familiar, né? Pois é, só que tem um detalhe. Isso está em livros de terapia cognitivo-comportamental. São pessoas que estão com problemas psicológicos que tendem a pensar assim. E pensar assim virou normal. Qual a conclusão que a gente tem que tirar disso? Só não sou eu que vou tirar. Veja, existe uma certa disposição para fazer essas coisas e existe uma certa indisposição para fazer essas coisas. Aqui entra o elemento subjetivo da minha análise. É o que eu realmente encaro como sendo mais grave. Realmente eu acho que a cultura da morte é um negócio horrível. Eu realmente acho que o globalismo é uma coisa horrível. Eu acho tudo isso horrível. E acho que a gente tem que ser a favor da vida, proteger a vida, os estados na medida do possível. No contexto de hoje eu nem sei como é que dá para fazer isso, mas tem de manter a sua soberania, etc, etc, etc.
O mundo secundarizado é muito ruim, a primarização é muito melhor. Essa terminologia, para quem é estranha a ela, é bem comum no nosso canal, tá? Então a gente pode ver mais coisas a respeito disso no decorrer para quem ficar aqui no canal no YouTube. E também acho que a palestra do professor Murilo, que vem depois de mim, deve falar algo quanto a isso. Não sei, vai depender dele. Pois bem, só que o cara não está ali recusando as coisas e querendo fazer pela metade, fazendo fingimento e tal, porque ele é da cultura da morte. É porque há uma mentalidade nele que faz ele pensar que é normal agir assim. Há nele uma série de prismas e vieses que o fazem reinterpretar tudo que a igreja fala, isso para aqueles que sabem, de modo a acomodá-las àquilo que ele já tem no seu coração. Então eu digo que o maior inimigo hoje, circunstancial, do ideal de família católica, que nós temos a grande oportunidade hoje de devolver aos corações e mentes dos fiéis, é esse aqui, a mentalidade burguesa. O que eu quero dizer com mentalidade? Mentalidade é aquele conjunto de imagens, registros que eu falei, lembra? Imagens, registros de situação humana, anseios, ideais que estão na sua imaginação e a partir dos quais você compreende as coisas. É por causa da mentalidade burguesa e do apego emocional a um elemento da mentalidade burguesa que eu vou falar, que quando eu digo assim, o trabalho não pode ser o centro da sua vida, então eu vou ter que ser pobre. Essa reação vem da mentalidade burguesa. Você nem raciocinou sobre a sua reação. Ela é meio que automática. Uma mentalidade, ela nos dispõe a uma coisa ou outra. Alguém pode chegar nesse ponto da palestra e dizer, professor, então você está dizendo que a mentalidade burguesa é algo que dispõe a pessoa para a cidade dos homens e não para a cidade de Deus? Bom, tire a conclusão por você mesmo. Eu já expliquei mentalidade. Preciso explicar agora o que eu quero dizer com burguesa? Eu gosto disso que o professor Olavo falou uma vez, foi num post de Facebook, então carece de toda a profundidade, mas é algo para a gente meditar. Burguesia é covardia organizada. Eu digo por minha vez que o burguês é aquele sujeito disposto a sempre sacrificar sua consciência no altar da aparência. O burguês é o sujeito que ele adequa tudo à sua mentalidade e sua mentalidade é, sobretudo, fundamentada no desejo de prosperidade econômica, na aceitação social e, por causa da aceitação social e por causa do desejo de prosperidade econômica, hoje, o que acontece? Dentro dos meios católicos, nós temos os católicos burgueses, que eles fazem o quê? Por causa da sua mentalidade anterior, eles readequam um monte de coisa que está aparecendo agora, que não deveria ser novidade, mas por circunstâncias é. Por exemplo, abertura à vida. Então, o burguês católico que outrora, sei lá, de modo muito dramático, fez vasectomia ou qualquer coisa assim, porque filho é caro, né? Ou que passou anos utilizando métodos antinaturais de contracepção com sua esposa, agora entendeu que isso é uma coisa imoral, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo, vem outra coisa. Então agora que eu tenho que ter um monte de filho, eu tenho que ser muito rico. Percebem? É porque acontece aí uma coisa que eu vou explicar para vocês. O problema não é só as imagens, os registros, etc. É uma coisa um pouco mais profunda e da qual a gente não tem muito controle num primeiro momento. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu tô louco porque eu gosto de falar andando e dando voltas e a câmera está me prendendo, tá? Mas enfim. Vocês já tiveram experiência de estar pensando numa coisa? Só levantem a mão, tá? Quem teve? Está pensando numa coisa. Se toca que está pensando no que não deveria pensar e faz um esforço para parar de pensar naquilo,
Quem já teve a experiência, levanta a mão. A coisa é até mais grosseira às vezes. Quem já teve a experiência de do nada começar a pensar numa coisa que não queria pensar, e se isso que você está pensando envolve uma outra pessoa ou uma outra situação, alguém com quem você tem que falar, você começa a falar sozinho, como se a pessoa estivesse lá, daqui a pouco você se toca e para. Quem já teve essa experiência? Menos gente, né? Mas acontece. É muito interessante isso, porque vê, tu tá pensando num negócio e você não se toca que você tá pensando num negócio. Só que tipo assim, o pensamento tá dentro de você. Então, como é que o pensamento que você não queria ter e não se tocava que ele estava acontecendo, acontecia, sendo que ele acontece dentro de você? Então tinha um pensamento dentro de você e você estava fora. Onde é que você estava? Não é curioso isso? Aí você volta para dentro. Só que tipo assim, tu não saiu. É estranho, né? E eu não sei se você já para prestar atenção quantas vezes isso acontece ao longo do dia. Quanto tempo a gente perde com isso? E tem uma coisa mais curiosa ainda. Às vezes tu tá pensando em coisas que você realmente... Não é que você não só não deveria. Você não quer pensar e você não tem muita clareza de onde aquilo veio. Por exemplo, tem uma época que eu trabalhava no centro, quando estava terminando meu curso. E eu estagiava no centro, então eu andava muito no centro, às vezes eu tinha que pegar ônibus e tal. E aí eu ficava escutando aqueles lambadão, funknejo, pagode forró, assim, hoje é uma grande, assim, é uma metamorfose contínua dessas coisas, né? Elas se unem, se separam, enfim. Quando eu vi, às vezes eu estava no ônibus cantando a música que eu tinha escutado há 2 minutos e eu não conhecia a música. Aconteceu várias vezes assim, de eu ver uma propaganda, passa o carro da pamonha. E aí, às vezes, está na minha cabeça assim do nada, pamonha, pamonha. Do nada. É nesse sentido que Santa Teresa falava sobre a imaginação ser a louca da casa, né? Só que veja 2 coisas aqui. Primeiro, nosso grau de controle sobre o que a gente pensa, ele não é total. Tanto é que, graças a Deus, a igreja fala dos pensamentos voluntários e dos pensamentos involuntários, né? Um pensamento pecaminoso, ele é pecado se ele é voluntário. Você está pensando numa coisa que você não deveria pensar, se você se toca que está pensando e expulsa o pensamento, beleza. Mas se você se toca que você está pensando e você para ali e fica um pouquinho para olhar, aí já é problemático. Mas o fato é, aquilo que São Paulo diz, não faço o bem que gostaria de fazer e faço o mal que não gostaria de fazer, também se aplica ao nosso pensamento. A gente pensa em coisas que não gostaria de pensar e às vezes não consegue pensar naquelas que nós gostaríamos, porque as primeiras estão atrapalhando. E no geral, as coisas que nós temos em nós e nos nossos pensamentos, segundo ponto, elas vêm muito de fora. Elas ficaram em nós. E elas invadiram. Elas entraram pelos nossos sentidos e deixaram um registro, e deixaram uma marca, deixaram um vestígio na nossa fantasia. E aquilo fica. E aquilo que entrou sem sua permissão pode começar a revolver também a sua imaginação sem a sua permissão. Olhem para essa linha que está aí no slide. O que está abaixo da linha são esses pensamentos. Tá? Muitas vezes. E quando você se toca, porque você jogou o pensamento para cá. Vamos pensar que essa linha é a consciência. Então aqui é a consciência, então abaixo da linha é a subconsciência. Então esse pensamento ele é subconsciente. Eu não quero utilizar a terminologia inconsciente aqui porque ela pode ser muito problemática. Então eu quero pensar na didática da linha. Abaixo, sub. E acima, consciente. Tá? Então essas coisas estão subconscientemente acontecendo. Porque você não está atento. Quando você se atenta, você joga ela para a consciência e você pode julgar criticamente se você quer ela ou não. Aí você expulsa ou deixa. Certo?
há uma série de coisas, e essa é uma das maiores preocupações dos terapeutas, que é entender, por exemplo, a pessoa ela tem um certo adoecimento psíquico ou padece de um sofrimento mental qualquer. Não chega a ser propriamente uma neurose, muito menos uma psicose. Então, qual a preocupação do terapeuta? Ele quer saber o que está lá embaixo que faz com que aquela pessoa tenha tanta coisa errada aqui em cima. Então, a entrevista, o método conversativo, muitas vezes, ou até mesmo a abordagem psicanalítica, ela está tentando achar coisas aqui que justificam o que está aqui, para puxar o negócio depois que achou, depois que escavou, para cá, para a pessoa tomar a consciência que aquilo existe e aí julgar criticamente se ela quer aquilo dentro de si ou não. O processo terapêutico começa a gerar uma cura a partir do momento que você consegue desterrar o negócio. Então, tem uma série de crenças subjacentes, nucleares ou esquemas que nós temos no nosso subconsciente, que vem do ambiente, da família e tal, e que a gente nunca os julgou de forma crítica. Nós simplesmente os deixamos aqui, interferindo nas nossas condutas, nos nossos sonhos e em tudo mais da nossa vida. Eu acho que a mentalidade burguesa tem alguns esquemas e mentalidades subjacentes e pressupostos de realidade que orientam a nossa conduta. Eu gostaria de apresentar alguns e ver se vocês concordam comigo. Por exemplo, são esquemas, assim, são prismas. De modo que, vem uma informação do mundo, eu tenho notícia de algo do mundo por causa dos meus sentidos. Eu vou julgar o que chegou a partir desses esquemas. E eu vou continuar fazendo isso sempre, enquanto eu não trazer o esquema ou a crença subjacente para a minha consciência e analisá-la criticamente para ver se é desse jeito mesmo. E uma das coisas que o homem mais faz é o seguinte: ele atribui valores às coisas a partir desses esquemas. Ele não tem como julgar criticamente o valor que ele atribuiu a algo, porque ele não sabe pensar fora desse esquema. Vê, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu vou tentar explicar bem isso. Mas assim, isso que eu falei, o centro da vida não tem que ser o trabalho. Você não precisa ganhar tanto dinheiro quanto você acha. Às vezes a pessoa se assusta quando escuta isso, porque ela simplesmente não sabe pensar de outro modo. Mas se não é isso, é o quê então? Aí vem a reação dicotômica. Não, se é assim, então tem que ser pobre. Não, eu não quero ser pobre. Por quê? Riqueza tem um valor para ele, tem um significado, por causa desses esquemas, e pobreza tem outro. Então assim, é um estreitamento de consciência a pessoa só conseguir pensar de forma dicotômica. Existe justo meio nas coisas e existe uma adaptação clara a todo e qualquer indivíduo. Então vamos lá. Não dá para ler aqui, mas eu li para vocês. Filho é muito caro. Lembra aquela coisa da disposição de sacrificar a consciência no altar da aparência? Que olha só como a mentalidade burguesa é. O burguês ele diz duas coisas autocontraditórias. Todo burguês diz que filho é uma bênção. Ah, filho é uma benção. Que coisa boa. Mas quando você encontra o burguês na fila do supermercado, quer dizer, isso não comigo porque eu não engravido, mas a minha esposa engravida. Então, às vezes ela vai no mercado, ela está com um barrigão para o quarto filho nascer e vai com os outros 3. Às vezes ela topa essas loucuras. E aí sempre chega uma mulher, geralmente é uma senhora. E geralmente essa senhora ela está com um crucifixo aqui. Já veio até a senhorinha com a camisa do apostolado da oração. Ah, nossa, mas que tanto filho, tão novinha. Depois desse vai fechar a fábrica, né? Aí teve uma até que fez assim pra minha esposa. E tu tem quantos anos pra estar com 4 filhos? Ela, 30. Aí, deixa de ser mentirosa. A mulher falou assim pra ela, pô. Teve uma conhecida minha que ela foi no mercado. Isso acontece com todas as mulheres. Teve uma conhecida minha que foi no mercado também. E ela tem 4 filhos. Nossa, você teve coragem de ter esse monte de filho? Sim. E todos do mesmo marido? Essa foi nova para mim, assim, essa aí nunca aconteceu com a minha mulher. Então assim, as pessoas falam, que lindo, uma família grande, bonita, filho é muito caro, mas filho é muito caro, mas isso é o que ele pensa. Como tem o desejo
de aceitação social, não parecer mesquinho nem egoísta, o que o burguês diz? Ele diz assim, não, filho é uma bênção. Filho é uma bênção. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O tal do dinheiro, o dinheiro é uma desgraça. O dinheiro é uma desgraça. Só que tem um detalhe, o cara tem poucos filhos porque é caro. Então, o que é realmente uma bênção na vida dele? É o dinheiro ou é o filho? Então, tá ali guiando a conduta dele. Filho é muito caro. E também tá ali. Não seja muito desagradável com os outros. Seja político. Tá? Aí ele diz esse tipo de coisa. Não, filho é uma bênção. Dinheiro é uma desgraça. Outro. O que importa é ter saúde. Quantas pessoas... Não, pelo menos tem saúde, né? Saúde é o que importa. Eu fico pensando, será que realmente ter saúde é o que importa? Porque assim, fica pensando nessa situação da mulher grávida. Vamos rezar para que venha com muita saúde, que venha com saúde. O que importa é que venha com saúde. E se não vier? Tudo bem você desejar isso, etc. Mas e se não vier? Se não é uma criança doente? Se não é uma criança que tem que ficar meses na UTI? Ok? Ninguém quer isso. Mas tem pessoas que simplesmente escolhem parar de ter filhos porque tiveram a experiência de ter uma criança doente. Então, filho é uma benção, dinheiro é uma desgraça. E o que importa é vir com saúde. Mas se vier um que não vier, mas se vier sem saúde, aí não é benção. E a gente viu a consequência do que importa é ter saúde há 3 anos, né? As pessoas viram canibais porque o que importa é ter saúde. As pessoas ficam sem sacramentos porque o que importa é a saúde. O que importa é uma vida, é o nutriente de uma vida, da outra. Sem dinheiro não se pode fazer nada. Então o que a pessoa pensa? Eu tenho que arrumar minha vida inteira, comprar uma casa, depois eu posso estudar, depois eu posso fazer essas coisas. Nunca vai fazer. E se a pessoa realmente acha que o dinheiro é o único meio para fazer qualquer coisa, ela não fez muita coisa na vida. Olha, eu sou do Instituto Borborema. Eu sei muito bem o que dá para fazer sem dinheiro. Quem convive com a gente desde o início da nossa história sabe. Realização pessoal é sucesso profissional. Então veja só, esse esquema aqui eu já expliquei ele de forma bem aprofundada naquele curso de formação da personalidade que está no YouTube, quando eu falo do esquema da pirâmide existencial. As pessoas realmente acham que realização pessoal, ou seja, vocação, é profissão. E sucesso aqui é econômico, tá? Um dos pressupostos ou crenças subjacentes ou esquemas correlatos a esse é: preciso estudar para trabalhar e trabalhar para ser, tá apagado ali, alguém na vida. Porque é sempre assim, meu filho, você vai estudar, você vai fazer faculdade para você ser alguém na vida. Só que assim, papai, eu quero fazer música. Não, se você fizer música, não vai ser ninguém na vida. Por quê? O que significa ser alguém na vida? É ter dinheiro. É ter dinheiro. Ser radical é querer estar sempre certo. Aí o contrário sempre vale, né? Ser razoável é querer estar sempre errado. Então, eu fiz uma aula no canal da gente, né? Como ser o dono da verdade está sempre certo sobre tudo. E eu citei o exemplo lá. A gente tem um pequeno coral aqui de canto gregoriano e a gente tenta humildemente oferecer nosso serviço às paróquias que queiram. O padre não quer, tudo bem. O padre quer, tudo bem. Simples. Aí o que acontece? Nós servimos numa certa paróquia, que não é nada burguesa, que a reação é sempre assim: lá vem o povo do latim.
ou qualquer coisa assim, esse povo quer aparecer, Olha, eu conheço meu coração e conheço alguma coisa do coração dos que cantam lá no coral. Longe do que a gente querer, longe do que a gente quer fazer é aparecer, né? Porque quase ninguém liga para isso. Lá num certo lugar mesmo, não preciso dizer onde foi, eu fiz uma palestra e antes da palestra tinha tido uma apresentação de canto gregoriano, com polifonia e tal. Aí eu falei para as pessoas, que legal, teve canto gregoriano. Quem aqui acha que canto gregoriano é uma coisa bonita? Tá, todo mundo levantou a mão. Quem acha que é o canto litúrgico da igreja por excelência, que eleva o espírito para a oração? Tá, todo mundo levantou a mão. E quem aqui vai na missa aqui na cidade de vocês, onde tem canto gregoriano? De umas 60 pessoas, 2 levantaram a mão. Eu fiz, então vocês estão dizendo que acham isso tudo por quê, então? É mentalidade burguesa isso. Por que vocês têm que fingir para mim que vocês gostam de uma coisa para a qual vocês não dão a mínima? Porque é lindo, é o canto, mas você não vai na missa que tem. Então você não liga para isso. Então por que você vai notar? Porque eu gosto do páreo. Então, bom, tudo bem. Mas para quem gosta e valoriza mesmo o canto gregoriano, outras coisas são um pouco difíceis de se ouvir na liturgia. Ainda mais quando você conhece os documentos da igreja sobre música litúrgica. Fica mais difícil. Bom, e aí então, o que acontece? A gente está ali, esse povo do latim, só quer estar certo, é muito radical. Só que assim, a gente não fez nada, a gente só foi cantar. Então, a pessoa ela começa a reagir emocionalmente porque ela tem um esquema, aí tem que começar a dar resposta para tudo. Isso fecha você em relação ao outro. Não tem nada de caridade nisso, não tem nada de amor ao próximo. É juízo de intenção, ainda pressupõe que a pessoa está querendo utilizar de uma coisa nobre e litúrgica para aparecer. Eu não fiz nada para a pessoa pensar isso de mim, nem os outros que cantam comigo. Então por que ela faz isso? E aí quando e com esse tipo de gente, assim, você vai argumentar e dizer por que você está fazendo a coisa, aí a pessoa diz assim, não, quem está com a razão é você. Não, você está sempre... Eu adoro isso. Você só quer estar certo, dá vontade de dizer, meu querido, eu tenho que querer estar errado? Tem uma vez uma pessoa falando, você só diz isso porque você acha que você está certo. É claro. Se eu achasse que eu estava errado, eu ficava calado. Pô. E você só está dizendo isso para mim que você também acha que sua postura está certa. A diferença é que você não refletiu sobre ela, pô. Então, para o burguês, a pessoa radical é aquela que quer estar certa. O cara, ele tem uma opinião, ele quer mostrar, ele não liga muito para o que os outros pensam, ele é radical. Esse que é muito bom. Educar é colocar na melhor escola. Se eu coloquei, se eu paguei, tá tudo certo. Já expliquei isso daí. Respeito humano é serenidade. Isso é muito comum também. Por causa do desejo de aceitação social e muito da tal da covardia organizada vem daí. Vem disso. Às vezes você... Veja, você tem um ponto, você tem uma opinião e você coloca o seu ponto de modo calmo, racional, porém, sem aquela frescura de ficar pedindo desculpa ou fazendo várias vênias. Assim, você não fala que nem vereador, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas pensam que você está sendo radical porque você só quer estar certo e você não tem serenidade, você é muito agressivo. Aí a pessoa começa a abrir mão da sua própria opinião, abrir mão do que ela pensa, porque perante os outros ela não quer parecer radical. Então, ela é uma pessoa serena em relação a você que é radical. Ou seja, o que ela considera serenidade é respeito humano. Isso é um esquema que está na cabeça dela. Ó, esse aqui deveria ter vindo depois do ser radical, que ele está sempre certo. Humildade é igualdade. Então, vê, se você quer fazer uma coisa... Ó, quando a gente faz lá o cantozinho gregoriano, não é porque a gente quer ser melhor do que os outros. É porque o canto gregoriano é, objetivamente falando, uma coisa melhor do que as outras formas de canto litúrgico. Então, se eu acho que a igreja é a melhor coisa que existe, eu quero oferecer o melhor que eu posso para a melhor coisa que existe, apesar das minhas misérias. Então, assim, para o burguês, quem quer fazer uma coisa que é objetivamente melhor, necessariamente quer ser melhor do que os outros. Então, ele é muito soberbo. Necessariamente, qual é a consequência lógica disso? Quem faz igual a todo mundo é humilde. Essa pessoa não é covarde.
Ela não é sem personalidade, ela é humilde. Ela entende o lugar do outro, ela é serena, ela não cria confusão, ela não quer estar sempre certo. Felicidade... Ih, ficou bagunçado aí agora, mas aqui no meu tá certinho. Felicidade é conforto e segurança. Tudo que faz uma pessoa de mentalidade burguesa pensar que talvez o conforto ou a segurança que ela tem possam ser afetados, ela desvia do pensamento, ela corre para longe, porque isso é sinal que tem uma tristeza próxima. Espera aí. Dá para sintetizar tudo isso em 3 esquemas. O primeiro, e esse aqui é muito... Eu poderia explicar isso tudo, explicar bem porquê, mas aí teria que ser uma outra palestra. Por que isso aqui é uma coisa que adoece as pessoas? Se você pensa assim, não tem como eu falar aqui, o Murilo tem que falar também. Só tenta parar de pensar. Eu mereço ser feliz. Isso aqui adoece. Tenta fazer uma pessoa explicar por que ela acha que ela merece ser feliz. O que é merecer e o que é felicidade. Ela não vai conseguir falar. E eu acrescentaria mais 2. Depois, quem quiser estar vendo online puder pausar, quiser pausar para ver como eu cheguei na conclusão dos outros 2, tudo bem. Mas vamos olhar bem para o que é o burguês. Essa covardia organizada. Essa disposição de sacrificar a consciência no altar da aparência e se diluir para não incomodar ninguém nem se sentir incômodo. Na prática é o seguinte, você vai achar que o que te mantém ali é não saber muita coisa, tá? E com todo o pressuposto econômico, você tem um pressuposto econômico ou social. E com todo o pressuposto econômico é o seguinte, você só consegue realmente viver de maneira livre se você ganha bastante dinheiro e trabalha, e trabalha, e trabalha. 2 esquemas bem familiares aqui. Ignorância é força e liberdade é escravidão. Quem já viu essas 2 coisas? Levante a mão, por favor. Pois é, então quem viu sabe de onde vem. São 2 dos 3 lemas do Partido Totalitário do livro distópico 1984. São os lemas do partido. Guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão. O burguês acha que é forte na medida em que ele é ignorante. Por exemplo, aquelas pessoas dizem assim, mas se a pessoa estuda muito, a pessoa pode ficar muito soberba. Ou seja, quem não estuda fica mais humilde. Não, mas se eu trabalho menos, eu diminuo meu padrão de vida e eu tenho problema. O que envolve o seu padrão de vida? É trabalhar 8 horas por dia, 4 horas no domingo, devendo todo, tive que fazer um empréstimo para construir minha casa, tenho 20 anos para pagar, tenho a escola dos meus filhos que custa 1.000 e pouco, e depois eles vão para a faculdade. Então você não é uma pessoa livre. Para de pagar o IPVA do teu carro para ver se o teu carro é livre. Para de pagar teu IPTU. Para de pagar o banco para ver se eles acham que você é livre. E por que as pessoas não trazem isso para cá? Porque isso vai estragar esse plano maravilhoso aqui. Se o burguês começa a se auto-perceber, ele começa a sair disso. E aí ele começa a perder a força que a ignorância dele dá. E aí ele começa a ficar triste. Só que ele merece ser feliz. Então, toda pessoa de mentalidade burguesa começa a tomar contato com essas coisas de educação, começa a fazer o quê? Ela começa a revalorar ou ressignificar suas falsas motivações ou esquemas. Então ela começa a mentir para ela mesma. Então, uma coisa interessante que a gente está vendo no nosso meio hoje é que tudo que a gente faz, e quando eu digo a gente, não é o Instituto Borborema, mas as boas pessoas desse meio do qual eu falava no início, fazem em termos de educação, ou até isso tudo que o Padre Paulo vem falando nessas lives aí, desde sempre, mas sobretudo nessas lives, porque os católicos estão adoecendo.
Eu não sei se o Padre Paulo pensa assim, mas muito é por causa da mentalidade burguesa. Que agora tem um monte de gente no meio, ressignificando as coisas que o Olavo de Carvalho trouxe para a discussão, que o Padre Paulo trouxe para a discussão, pela mentalidade burguesa. Então, por que uma mãe, como aquela lá que colocou o Padre Paulo, no exemplo da primeira aula que ele deu, se entristece e se sente mal porque ela vê todas as mulheres fazendo coisas diferentes daquela que ela está fazendo agora na vida dela? Então ela fica triste porque ela é uma dona de casa, agora a prima é juíza, a outra é médica e tal, porque ela ainda tem todos os esquemas que eu falei na cabeça dela. Ela começou a mudar de anseios e aspirações, mas ela precisa tirar os esquemas. Você não coloca uma coisa nova e boa num terreno que não está disposto para aquilo. Vai dar problema, vai dar dissonância. Isso pode adoecer. Então você tem que limpar o terreno. Você tem que oferecer uma pedagogia que de fato ressignifique as coisas no coração e na imaginação dessa pessoa. E isso demora muito tempo. Às vezes é rápido. Sobretudo para aqueles que já fracassaram muitas vezes na vida e já perderam as ilusões desse mundo burguês. Nelson Rodrigues dizia, o ideal na vida é fracassar. É nesse sentido. Quem fracassa muito não se ilude tanto. É mais sereno? É mais prudente? Então o que acontece? Agora, pessoas do nosso meio colocam o seguinte, então você segue a blogueira tal, mãezona católica, que tem uma vida maravilhosa. Ela é linda, o cocô do filho dela não fede, a mesa dela é maravilhosa, o marido dela é sempre sorridente, tá tudo maravilhoso. E tá lá falando, e tem que falar mesmo, não, a gente tem que ser aberto à vida, isso tudo, tem que ser assim a gestão do lar e tal. Então agora tem uma coisa assim de ostentação do corpo, das posses, das viagens no meio católico, que não é muito diferente em termos morais do que o marketing faz, que é explorar as más tendências do homem. Tudo é fácil de vender hoje se você apela para 3 coisas: sexo, dinheiro e comida. Cara, assim, me perdoe o português, mas nós já somos de natureza decaída. A gente já é meio luxurioso, a gente já é meio preguiçoso, a gente já é meio glutão e a gente já é meio avarento. Então, assim, para o cara oferecer para a gente sexo, comida e possibilidade de ganhar dinheiro, tanto que são os mercados que mais faturam. É fácil. Por isso que o nosso marketing é muito difícil de fazer, porque a gente está dizendo, não queira nada disso. E assim, não tem nada já no coração das pessoas que façam, realmente, eu acho que eu precisava estudar e ficar um pouquinho mais inteligente e autoconsciente na minha vida. Rever meus esquemas e rever minhas prioridades para ter uma efetiva liberdade pessoal, como falava os documentos que li e Pio XII. Então é muito difícil. Mas ver as coisas, abertura à vida, ressignificado pelo esquema burguês. Então tem que ser muito rico para dar conta de todos os filhos. Tem que estudar, não precisa tanto, rezar tanto assim, não precisa disso, vai atrapalhar, você vai ficar neurótico. Assim, tentar ordenar as coisas segundo a finalidade da natureza é que neurotiza. Apelar para as partes baixas das pessoas para você vender curso, isso não neurotiza ninguém, é óbvio, né? Que essa mulher, além dela ter os esquemas burgueses, quando ela vê lá a menina que inspirou ela a pensar em abertura à vida, etc., ela vai ver aquela família assim, de propaganda de margarina. Ela vai olhar para a casa dela assim, o marido dela não é tão atraente. Os filhos dela são melequentos. A casa dela, assim, é alugada. Já atendi um monte de jovem que diz assim, não, porque eu quero casar, eu já vou comprar minha casa, eu vou financiar. Cara, não faz isso. Por que você tem que comprar sua casa logo? Quando ele vai explicar por quê, você vê todos esses esquemas. E um moleque bom. Ele, cara, começa devagar, aluga, faz aqui, melhora o teu patrimônio ali, vai com calma. Você não precisa começar bem e tal. Aí quando ele vai dizer as inspirações, ele diz, o fulano de tal, fulano de tal, falou isso, se eu não conseguir dinheiro, Ou seja, essas pessoas
né, desse burguesismo católico de marketing digital do nosso meio, elas estão sim adoecendo muita gente. Porque acham que podem apelar a essas coisas, podem apelar assim, tornando tudo mais fácil, tudo mais soft, como se nós e outros que ainda guardamos as coisas boas e os bons ideais fôssemos exagerados por fetiche, ou por qualquer coisa assim. E veja só, por que essa mentalidade burguesa de centralidade econômica objetivamente também é um grande problema? A gente já teve um ensaio disso. Mas há uma base bíblica para tanto. Eu já estou terminando. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, isso é falando da segunda besta que vem lá no Apocalipse, etc. Pobres, livres e escravos tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou o nome da fera ou o número do seu nome. Olha, podia ter muitas coisas aqui. Muitas coisas. Mas tem isso. Comprar ou vender. Podia ter rezar, podia ter cantar, andar de patins, ler, se comunicar, falar com os outros, mas não, é comprar ou vender. E todo mundo entende que isso aqui está relacionado ao mistério da iniquidade que São Paulo fala na 2 Tessalonicenses. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Dois amores fundaram 2 cidades, e há 2 mistérios em andamento. O mistério da salvação, que já venceu, Cristo já venceu a morte, mas há o mistério da iniquidade, que também está em curso, que nunca vai vencer, mas vai tentar fazer algum estrago, e Deus o permitirá. E cada vez mais, de alguns anos para cá, as pessoas estão ficando mais materialistas, mais preocupadas com suas posses. Então, essa mentalidade materialista geral no Brasil, eu acho que se manifesta de modo mais claro e de modo mais endêmico nos burgueses. E por isso eu digo a mentalidade burguesa, sobretudo com aqueles esquemas a partir dos quais as pessoas recebem os dados e processam. Então, isso está acontecendo inclusive agora no meio católico. E a gente precisa quebrar esses esquemas se as pessoas quiserem realmente fazer alguma coisa. E aí vem várias formas. Então, por exemplo, não precisa desse monte de encontro para a paz, de formação para a paz. Formação mensal. Então, você quer que a pessoa tenha o hábito da reflexão e do estudo com uma formação mensal? Vem cá, alguém aqui já criou algum hábito na vida fazendo aquela coisa uma vez por mês? Se fez, levanta a mão. Então, você já não pode chamar o nome disso de formação, é informação. Assim, é um encontro de chá. Tal como o professor Mateus, eu não acredito em formação que não envolva, assim, seriedade, quase que diária, solitária, tentando fazer alguma coisa. Seja para estudar, seja para você crescer num esporte, aprender uma habilidade, qualquer coisa é assim. E a gente volta para aquela mesma coisa. Todo que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo que a perder irá encontrá-la. Só que, antes disso, Nosso Senhor nos dá um paradigma. Antes do versículo 33, isso aí em São Lucas 17, ele está numa discussão lá com os fariseus, depois ele começa a falar de como vai vir o reino dos céus. E aí ele vai dizer, bom, sei que isso aqui vai ser repetição para muita gente, mas como diz também de novo Nelson Rodrigues, eu não seria eu sem as minhas repetições. Tá bom? Lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, para a gente lembrar bem do que aconteceu com a mulher de Ló, não dá para ver direito, infelizmente, mas aqui a gente tem um quadro, ó, a mulher de Ló no centro, Ló aqui, um anjo puxando para olhar para o horizonte, as filhas de Ló saindo. Para quem não lembra o que aconteceu, Abraão pediu a Deus para que não destruísse Sodoma e Gomorra, que pelo menos deixasse o justo sobreviver. Mas se houvesse ainda um homem justo na cidade, papapá. Aí Deus, beleza, Abraão, eu estou falando na minha versão, tá? Então, beleza, Abraão, vou poupar o Ló. Aí o Ló estava fora da cidade, chegaram 2 anjos e falaram, olha só,
Aí tem uma confusão toda lá, o Ló quer que eles entrem em casa, aí os caras dizem, traz essa galera aqui que você tá aí junto pra gente conhecer. O Ló sabia que os caras iam fazer mal pros anjos. Aí o Ló falou, não mexe com eles não, por favor, que eles estão lá em casa. Se você quiser, eu dou minhas filhas pra vocês, elas são virgens, etc. Aí vocês fazem o que vocês quiserem com elas. Aí os anjos puxam o Ló pra dentro e falam, pega todo mundo e vamos embora, porque Deus vai destruir isso aqui. Aí Ló, então, pega a mulher, pega as filhas, fala com os genros pensam que o velho tá maluco, que não vai acontecer nada disso, e eles vão embora. Ló só tem 2 ordens. A primeira, não pode habitar aqui na planície, nenhum lugar, tem que ir para longe. Que consegue uma atenuação, deixa ele habitar num lugar ali perto. E uma absolutamente fundamental, assim, noli respicere postergum. Não olhe, noli respicere, que deu respeito, prestando atenção nesse detalhe. Noli respicere postergum, não olhe por trás das costas. Então, não veja o que está ficando para trás e o que será destruído. Então, o que acontece? A mulher de Ló aqui, não dá para ver bem, mas ela está hesitante. Ela está com as mãos juntas, justas, numa pseudo-piedade, e ela está hesitante. Um pé faz assim, o outro está para trás. Essa posição é totalmente anti-anatômica. E ela parece, em dúvida, ela está com o corpo todo coberto, só o rosto de fora e as mãos. Então, um gesto de aparente piedade. Mas a piedade exterior, obviamente, deve refletir a piedade interior. Já Ló, embora mais grosseiro, veja, o pé firme, decidido, o olhar sereno e viril no horizonte que Deus aponta, sem titubear, o gesto de rapidez em ajustar a túnica. As filhas não vale a pena comentar aqui, para a gente também ganhar tempo. E a mulher hesitante. Ela não sabe se vai para lá, mas ela vai atrás do marido. Mas o que acontece? Nós colocamos os nossos olhos onde está a nossa atenção, e nossa atenção onde está nosso coração e nossa preocupação. A gente sabe depois que a mulher de Ló vai virar uma estátua de sal. Como ela olhou para trás, versa est in statuam salis. Verteu-se numa estátua de sal. Como eu particularmente interpreto esse sal? A gente sabe que o sal na Bíblia é sinal de pureza e de força. Só que o sal em excesso, e também acho que os romanos faziam isso, ou os bárbaros, não lembro se os dois, quando queriam arrasar um lugar, saiam queimando tudo e jogavam sal no solo. Porque o sal mata a vida. O respeito humano, ele tem toda uma aparência de uma piedade, de um cuidado com o próximo, não tem? Mas a gente sabe que o respeito humano mata o amor ao próximo na alma. E respeito vem de respicere. Então, Ló saiu de corpo e coração de Sodoma e Gomorra. De alguma maneira, a mulher de Ló saiu em corpo, mas o coração dela estava lá. Não sei se é porque ela tinha respeito humano e não achava que era para tanto, ou se ela estava muito curiosa para ver os fogos de artifício. Não sei, não importa. Mas essa é a imagem que Nosso Senhor nos dá para nos lembrarmos disso aqui. Todo que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo que a perder irá encontrá-la. Antes disso ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, meus caros, a gente não vai conseguir viver como família católica se a gente não abandonar toda a mentalidade que nos prenda a esse mundo, a essa cidade dos homens. E não adianta a gente tentar enfeitar os nossos esquemas e os nossos pensamentos para adaptar as coisas, porque senão a gente vai ficar igual a mulher de Ló, com gestos externos de piedade, mas um coração ainda apegado, com amor, demonstrações externas de amor à cidade de Deus, mas com o coração ainda preso à cidade dos homens. Isso é uma dissonância. Isso não vai nos ajudar a avançar. Isso não vai nos ajudar a sermos uma família, uma comunidade católica de educação. Então, essa mentalidade não está deixando com que as famílias consigam cumprir o seu objetivo de modo adequado, porque começa a negociar quanto aos ideais da educação, começa a achar que não precisa estudar, porque na verdade isso tudo não dá dinheiro. Mas veja, você pode ter todo o dinheiro do mundo,
uma hora você não vai conseguir comprar nem vender. Você vai segurar o tranco? Você vai aguentar? Quantos aguentaram quando as pessoas não podiam comprar e vender direito e tinham que imprimir uma certa coisa em si? Quantos mantiveram a sua consciência? Quantos quiseram pensar? E quantos assim, nem refletiram, sentiram medo e foram lá e pimba, e depois se arrependeram? Pensem bem, a vida é de vocês, a vida não é minha. E no fim das contas, gente, tudo volta para cá. É a cruz de nosso Senhor, a sua vocação e aquilo que nós somos chamados a imitar. Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. A Sagrada Família, ela fundamenta-se na cruz, porque ela fundamenta-se no amor. E é pela cruz, e é muito feliz falar isso na Escola da Santa Cruz, no dia da abertura do seu ano letivo. E para finalizar essa palestra, então, eu gostaria de ler um texto que escrevi há muito tempo e que eu acho que cabe nessa ocasião, porque é um desenho do mundo, da circunstância em que nós temos essa escola e que acho que delimita bem, resume bem a missão da nossa escola de sermos família e os inimigos que circundam a nossa missão e o nosso objetivo. Cristo foi apartado de sua cruz. O noivo e a noiva estão separados. Como diz Fulton Sheen, o que Deus uniu, os homens separaram. De um lado, a cruz, o madeiro pesado e duro, tomado em forçoso adultério pelo comunismo e pelo capitalismo. E daí que tenhamos nesses dois mundos, que na verdade são só o do materialismo puro, a disciplina pela disciplina, o rigor pelo rigor, o trabalho pelo trabalho, o suor pelo suor. Todos socializados e conectados em seu egoísmo, corações cheios de si, porém vazios. Vazios como a cruz sem significado. Vazios como um sacrifício sem amor. Do outro lado, Cristo, apropriado pelo relativismo, um Cristo incólume e incruento, sorridente e limpinho como um filantropo, que afeito a vinhos doces, rejeita cálices amargos, que tudo compreende, aceita e absolve, para que cada um seja feliz do seu jeito, sem pesos ou complexos morais. O perfeito cara lá de cima, que promete o consolo sem exortar a cruz. Um Cristo que aceita todos os caminhos do amor, menos o da cruz. Este é um Cristo cujo sentimentalismo vago oculta seu egoísmo, pois que ama em tudo, mas não se entrega em nada. Sem sua cruz, não passa de uma palavra vazia. Vazia como um amor sem sacrifício. Um Cristo sem cruz e uma cruz sem Cristo nada mais são que os símbolos de um mundo desconcertado que deixou de entender esta verdade fundamental. Que o sacrifício sem amor é fútil e o amor sem sacrifício é farsa, porque o sacrifício perfeito exige o amor e o amor perfeito exige o sacrifício. O que Deus uniu, os homens separaram. A boa nova é que o esposo clama por sua esposa e seu leito é a nossa alma, mesmo que oca, mesmo que suja, hipócrita, porque cada coração tem um vazio do tamanho de Deus. E para deixarmos com que Cristo reencontre sua cruz e o sacrifício reencontre o amor, é preciso tomar o caminho para que a razão encontre a fé encontre a verdade a vida e o estudo encontre a oração. Muito obrigado.